Falar em paz quando as bombas explodem é sempre difícil. Como falar em diálogo quando o ódio e o desejo de vingança prevalecem? Difícil, mas necessário. O Jornal da Band entrevistou especialistas em história e relações internacionais. A nossa equipe ouviu judeus, ouviu árabes, para discutir as saídas para o Oriente Médio. A reportagem especial é da Olívia Freitas e começa com uma viagem à antiga Palestina, onde um dia houve harmonia e progresso. O mundo conhece os escombros e a destruição. Soraya, as histórias de uma outra vida, contadas pelo pai, que ela registrou em um livro. Cacum era uma aldeia de 2.000 habitantes. Todo mundo conhecia todo mundo. A minha infância, acho que foi a melhor infância que existe no mundo. A gente morava numa casa como todas as casas na Palestina. Era feita de pedra branca. Não conheci um moleque da minha idade que não frequentava a escola. Parece que eu tô vendo meu pai falar. Ele era palestino. Veio para o Brasil como refugiado aos 21 anos, trazendo na bagagem os relatos da rotina nos vilarejos. Eram centenas na região. Só 10% da população era urbana. Havia uma elite letrada que vivia em cidades como Haifa, Jaffa, Ramala e Jerusalém. As imagens da época mostram teatros, ruas de comércio, escolas. Tinha um desenvolvimento cultural muito pulsante, efervescente. Então, discussão literária, discussão sobre o que acontecia no mundo. Então, as cidades tinham essa característica de um desenvolvimento socioeconômico e cultural muito importante. Assim era a Palestina no início do século XX. As primeiras estradas de ferro conectavam cidades. Dos portos de Gaza, Haifa e Jaffa saíam produtos como cevada, trigo, laranja e azeite. Fábricas de sabão exportavam para o mundo árabe, Ásia e Europa. Estima-se que 600 mil pessoas vivessem na região. 90% eram árabes palestinos. A comunidade judaica cresceu vertiginosamente com a Segunda Guerra Mundial, chegando a 1/3 da população. Os conflitos entre os dois povos aumentavam. Neste cenário, a ONU propôs a divisão do território em duas partes. Um Estado de Israel e um Estado palestino. O Estado palestino autônomo, no entanto, nunca existiu. Que era preciso, naquele momento, que houvesse a criação do Estado palestino. Agora, é importante dizer que já naquele momento não havia consenso por parte da população palestina ou das lideranças palestinas de que aquela era a melhor solução para a região. A paz chegou a ser um sonho possível. Nos anos 90, em um momento histórico, os palestinos reconheceram o Estado de Israel, que também reconheceu a Organização para a Libertação da Palestina como representante do povo palestino. No chamado Acordo de Oslo, o então líder da OLP, Yasser Arafat, e o primeiro-ministro israelense, Yitzhak Rabin, apertaram as mãos. O primeiro-ministro israelense foi assassinado por um judeu extremista em 1995. Arafat morreu em 2004. Desde então, foram muitas as tentativas de se chegar a um tratado de paz naquela região com a mediação internacional. Um acordo, no entanto, esbarra em situações consideradas fundamentais, como o destino dos assentamentos israelenses erguidos em território palestino e a divisão de Jerusalém entre ambos os povos. E passadas mais de 7 décadas, a saída parece mais distante. Entre as alternativas discutidas estão a criação de 2 estados, um palestino e um judeu, e até a convivência dos 2 povos no mesmo território, com reconhecimento de direitos e cidadania dos palestinos. Essa dança macabra entre a extrema-direita israelense e o fundamentalismo assassino do Hamas produziu barbárie. A única possibilidade que a gente tem hoje é a construção de 2 estados. A formação imediata de um Estado palestino que viva em dignidade, justiça e segurança, ao lado de um Estado de Israel que vive em dignidade, justiça e segurança. Qual seria a outra alternativa, professor? Direitos de cidadania para palestinos. São seres humanos que têm direitos, como qualquer outro ser humano. Ao mesmo tempo que, por exemplo, se eu fosse israelense, eu gostaria de ter a criação de um Estado, a criação de um governo viável para os palestinos, garantisse a existência de Israel existir. São os primeiros passos para qualquer outra solução daqui para frente. Tem um poeta palestino, Mahmoud Darwish, que ele diz assim: nós palestinos sofremos de um mal incurável, a esperança.
Esperança de um dia voltar a ver o vermelho, a cor vermelha, não no sangue, mas nas rosas. Recuperar o nome original dessa terra, terra de amor e paz.